Oi, o meu nome é Roberta, eu sou estudante de História da Universidade Federal de Santa Maria. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre identidade, trazendo algumas questões mais específicas acerca desse assunto, né? Eu vou estar falando de um apagamento histórico da identidade preta de origem africana que ocorreu aqui no nosso país devido ao processo que envolvia a escravização dessas pessoas, a colonização, né, do dito Novo Mundo pelos brancos europeus e tá tentando colocar, né, essas ideias com alguns pontos que eu acho interessante para a gente debater um pouco sobre algo talvez até mais filosófico, enfim, que pode estar vinculada a essa palavra que é a identidade. Para estar iniciando, então, o que eu gostaria de propor, né, com esse vídeo, enfim, para vocês estarem pensando, né, acerca dessas questões que envolvem a identidade, eu acho que é interessante quando a gente traz essa palavra e vai estar tentando, né, tá explicando, mas talvez também entendendo ao mesmo tempo os possíveis significados que ela pode ter e que isso, quando se fala de cultura, memória, essas questões de uma sociedade específica, a identidade ela acaba por ser um ponto bastante interessante de análise tanto pessoal quanto coletiva. A problemática que eu coloquei no início do vídeo do apagamento histórico que as pessoas de origem africana tiveram nesse processo, né, da identidade, bem como da sua memória e socialização, ele vai ter uma justificativa específica, né, que ela vai se modificando conforme as ideias racistas também vão se modificando ao longo do tempo. Eu estou dizendo isso porque, primeiramente, a gente vai ter uma justificativa religiosa, né, movida pelo cristianismo, que vai justificar não somente a escravidão das pessoas pretas, mas também não dar valor ou simplesmente não aceitar, né, qualquer tipo de manifestação cultural e a identidade vai estar muito ligada a isso. Então, as pessoas pretas que, enfim, foram escravizadas, trazidas para diferentes locais aqui da América, e aqui em especial no Brasil, né, pelos portugueses, elas tiveram, né, as suas identidades logo ao serem comercializadas, enfim, aquelas situações que são horríveis da gente estar imaginando que ocorriam. E isso era feito primeiramente tirando adornos, né? Algo que talvez seja mais simbólico relacionado a essas culturas, né? E a identidade dessas pessoas. É sempre bom estar pensando que essas identidades africanas elas eram múltiplas, elas não apenas tinham, vamos dizer, uma identidade em comum para todos os povos e assim todos se sentiam africanos. Não, a gente vai ter grupos linguísticos diferentes, a gente vai ter, no caso, expressões culturais que vão ser diferentes, mas é só para estar colocando, enfim, que isso era bastante variado e esse apagamento histórico fez com que muitas dessas memórias e práticas acabassem ocorrendo um processo de resistência, mas também tivessem as suas lacunas forçadas por conta da escravização e do racismo. A perspectiva religiosa, como eu ia dizendo, ela vai estar explícita em algumas passagens bíblicas, mas eu gosto de estar trazendo aqui o livro do Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 ao 27, onde a gente vai ter o fim do dilúvio. E o Noé, nessas passagens, ele vai ter saído da arca e ele vai, em uma determinada situação que ocorre, lançar uma maldição no seu neto,
que é o Canaã, que dentro da mitologia cristã, o Canaã ele representa o descendente em comum, né, que todos os povos de pele escura, como eles dizem, né, e no caso que habitam o continente africano, enfim, eles vão ter esse descendente em comum e como ele foi amaldiçoado pelo Noé, isso vai acabar justificando pelos cristãos europeus que estavam fazendo o processo de colonização que essas pessoas pretas sejam escravizadas, né? Isso talvez pode soar um pouco estranho, mas quando a gente vai pensar em pessoas mais fundamentalistas, né, nesse sentido religioso, até hoje em dia a gente vai ver falas que vão dizer, né, que a África é um continente de pessoas amaldiçoadas, enfim. E essa ideia vai ser nesse primeiro momento, né, ali no século XV, né, que vai motivar, enfim, vai estar bem vigorosa, dando fortalecimento para esse racismo e essas condutas que vão levar à escravização de muitas pessoas pretas, enfim, oriundas da África. Então, para estar pensando em identidade, né, já dá para ter uma noção que a identidade, quando ela não é, vamos dizer assim, bem aceita pelo outro, porque identidades fazem parte de uma cultura, né? E logo, se uma cultura é diferente da outra, ela pode causar um estranhamento. Logo, essas identidades, né, dessas pessoas e desses grupos vão entrar em conflito e esse processo do apagamento histórico, né, das identidades africanas aqui no Brasil é um resultado disso. É claro que um movimento de resistência, né, enfim, de estar buscando na memória dos antepassados de origem africana, essa identidade vai ser algo que é feito pelas pessoas pretas e praticado também, né? Claro, o movimento negro deu bastante força para isso, enfim, mas as pessoas pretas, desde o momento em que foram retiradas da África, elas já exercem digamos assim, esse exercício de estar tentando manter essas raízes e ter essas práticas, enfim, que são culturais e próprias da formação identitária desses povos originários da África em terras aqui da América, né? Enfim, isso vai ocorrer aqui no Brasil também de diversas formas, digamos, como pela música, né? O samba ele tem origem na África, a culinária que é mantida ainda, né? Com, enfim, sabores que vão ser tipicamente africanos, vão ter, né? Digamos assim, através do sabor, essa memória que é oriunda da África, religiões que a princípio na colônia era algo bastante coibido por causa do cristianismo, enfim, e da catequização desses povos. No caso dos negros, não, porque eles são considerados pessoas sem alma, então eles não teriam nem o direito a essa catequização que os índios tiveram no caso. Claro, tudo isso que eu falo é a respeito das pessoas pretas, nesse sentido, como eu ia falando, de ser um continente amaldiçoado, serem pessoas sem almas, isso remete a essa identidade cristã dessa época da colônia, né? E como eu disse, hoje em dia isso é talvez mais visto em algumas pessoas fundamentalistas religiosas ainda. Mas para estar entendendo também o processo de apagamento dessa identidade conforme os anos vai passando, mesmo com, digamos assim, o final da escravidão, o racismo ainda persiste, né? E ele é um dos pilares, digamos assim, institucionais do nosso país ainda, para a manutenção de muitas desigualdades sociais que são colocadas, né, na atualidade e no último ano, né, enfim, com o estouro da pandemia, talvez elas ficaram bem visíveis. Mas o que aqui é interessante pontuar é como que essa justificativa, que de início era religiosa, para ter uma conduta discriminatória e racista com as pessoas pretas, ela vai passar a ter um sentido, digamos assim, mais científico, talvez,
mas que também é de uma ciência que é bem racista, né? Que é uma ciência que existiu. Ela vai ter mais especificamente o nome de eugenia, né? A ciência que ela vai estar tentando provar que existe uma superioridade de pessoas brancas, né? Em termos de evolução racial mesmo, né? As pessoas brancas dentro da teoria eugenista, elas estariam mais evoluídas de alguma forma, né, que é até estranho da gente parar para pensar, do que qualquer outra pessoa, enfim, que também é Homo sapiens e tem a mesma formação, digamos assim, óssea, enfim, mesmo cérebro, sabe? Pessoas que são iguais, mas que os brancos tentaram justificar de alguma forma pelo racismo que eles seriam melhores que essas pessoas. Quando a gente para pra pensar na eugenia, a eugenia é no início do século XX, né? E a eugenia, ela vai estar bastante presente, digamos assim, nos discursos fascistas e discursos nazistas, para vocês terem noção mais ou menos da importância de que a ciência também teve, né, para estar dizendo que algumas pessoas são superiores às outras. É claro que a eugenia englobava não somente questões, digamos assim, mais fisiológicas, mas também questões culturais. A cultura europeia branca que tem, enfim, origens na Grécia e em Roma, ela vai ser a alta cultura, a cultura que deve ser relembrada, memorizada para estar fazendo parte das gerações futuras, para estar celebrando esses antepassados, né, que são ditos importantes por essas pessoas. Vejam aqui que o teor, vamos dizer, cristão, ele tem uma certa queda, claro, com a Revolução Francesa, a gente vai ter, né, uma queda de poder da igreja, e seria mais ou menos essa modificação que eu gostaria de colocar acerca de como que a identidade preta ela vai sofrer um apagamento histórico por conta dessas duas variantes de condutas racistas, uma mais motivada primeiramente no período colonial por a religião cristã, perdão, e postumamente, digamos assim, a ciência que vai se estabelecer, né, na Europa e vai ser difundida, né, pelo mundo, que vai ter esses traços racistas, né, por conta já desse passado racista, né. Acho que o pessoal não se empenhou muito em fazer alguma crítica ou talvez pensar, né, em algumas ideias, mas enfim, é mais nesse sentido mesmo que eu gostaria de colocar isso. Então, eu falei um pouco sobre a resistência, né, das pessoas pretas, e eu acho interessante lembrar como que a história, né, essa ciência maravilhosa que faz a gente viajar por muitos locais do nosso planeta em épocas distintas, né, também, ela serviu para não estar fazendo justiça, no caso, com os povos africanos, pois muito tentou se apagar da nossa história mesmo aqui do Brasil, enfim, ou realmente colocar nesse lugar racializado, né, numa visão racista de história, as pessoas pretas, trazendo figuras como a Dandara e o Zumbi dos Palmares, muitas vezes como o que comumente se é ligado, né, às pessoas pretas, né, pessoas marginais, pessoas ignorantes, pessoas selvagens, né, naquela época era um termo que era bastante utilizado, né, e é isso, e como que o movimento negro tem um papel importante, bem como um estudo de história que não vai ser racista, eles vão ser importantes para tá buscando, né, fontes diferentes e contar a história de uma forma que seja feita pelas pessoas pretas de fato, né? Utilize da memória dessas pessoas fontes que sejam de origens, enfim, oriundas de pessoas pretas que têm origem na África, porque a gente sabe que até em questões de nome as pessoas pretas já tem um apagamento, né? Pois os nomes de origens também eram retirados
né? E o que foi sobrando dessas gerações de africanos que acabaram por viver ali no processo em que terminou a escravidão, eles continuaram com o nome de senhor, né? No caso, o sobrenome do senhor acabou passando a ser o sobrenome do escravo, porque esses escravos não tinham direito, né, a um sobrenome e os seus nomes de origem na África eles eram trocados por nomes mais convencionais às pessoas brancas aqui na colônia. O que a gente pode estar pensando a respeito disso é sobrenomes que tem muito o D, no caso eu sou de Oliveira, de Oliveira provavelmente era um nome que algum antepassado meu de origem africana recebeu do senhor de Oliveira em algum momento, assim como outros sobrenomes que vão ter esse D, porque o D significa que era posse de fulano de tal, nesse caso do Oliveira. As pessoas brancas, mais ali, no caso, essas pessoas que vão ter um parentesco com quem veio na onda, né, digamos assim, de políticas de imigração que ocorre ali no início do século XX, essas pessoas europeias que, né, na atualidade na nossa sociedade estão aí, no caso, né, mostrando os nomes, né, aqui no Rio Grande do Sul, mais em cidades do interior, eu vim de cidade do interior, né, no caso, daí eu sei bem como é que é essa cultura. O sobrenome ele vai ter uma relação com a sua descendência muito forte e isso é bem fácil para essas pessoas estarem tendo acesso, né? Enfim, o meu sobrenome é tal, isso aí é descendência lá de tal lugar da Alemanha ou lá de tal lugar da Itália e é mais ou menos por aí que eu queria colocar que há uma diferença, né? Quando a gente vai tratar até nesse sentido, né, de memória, enfim, que as pessoas pretas sofreram, né, esse apagamento. Bem, também é bom lembrar que o número de estátuas, de quadros e de nomes de pessoas pretas que são lembradas, né, ao longo de datas comemorativas ou mesmo nomes de rua, enfim, como eu ia dizendo, estátuas, quadros, eles vai ser reduzido bastante e a gente vai ter uma maioria de pessoas que é branca desses espaços, né, vamos dizer, de onde a memória ela se faz mais presente ou dizer essa pessoa foi importante, mas não essa. É legal a gente estar pensando como isso vai estar operando, né, enfim, de o que dizem que a gente tem que lembrar de história, o que dizem que a gente não tem que lembrar de história, quais são as referências históricas que a gente tem que ter de algum determinado período e o que a gente deve achar quando colocam, não, essa pessoa foi herói e as outras que estavam junto com esse herói, porque a gente sabe que os heróis nunca se fazem sozinhos, né? Sempre tem toda uma construção, digamos assim, dessa imagem de herói e isso afeta a nossa memória. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei aqui falar um pouco de como que uma identidade ela pode ser, enfim, construída e apagada, né? Ela pode ser construída, enfim, quando você está fazendo parte de uma cultura, vocês vão ter práticas, enfim, que aquele grupo social, né, que pertence àquele espaço cultural, vai estar compartilhando e vai estar dentro da memória de vocês vão estar passando essa memória para outras pessoas, enfim, isso vai fazer parte da forma como vocês se enxergam no mundo e como vocês vão se interagir com as outras pessoas, bem como o processo de apagamento, que eu tentei dar uma explicada aqui mais especificamente no caso das pessoas pretas, né? E tá pensando como a identidade propriamente nossa, ela é construída a partir de questões individuais, bem como coletivas, né? Porque não dá para dizer que a gente é 100% autêntico, único, né? Porque eu acho que, parando para pensar nessa questão da identidade, nós somos um pouco do passado da nossa família, mas também de um futuro que a gente quer, mas é parte também do presente que a gente vive na sociedade, sabe?
são movimentos que vão dessa construção e desconstrução, enfim, da nossa pessoa e conforme a gente vai enxergando o mundo ao longo do tempo, né, que a gente vai vivendo. Era isso que eu tinha para trazer. Tchau!